O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto na Torá judaica, e narra a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, a jornada pelo deserto e a aliança de Deus com eles no Monte Sinai. A história pode ser dividida em várias partes principais. 1. Escravidão no Egito, Êxodo 1-2. Após a morte de José, o filho de Jacó que havia alcançado uma posição de poder no Egito, um novo faraó ascende ao trono. Este novo governante não conhece a história de José e sente-se ameaçado pelo crescimento populacional dos israelitas, que, naquele momento, eram numerosos e prósperos. Temendo que os israelitas se rebelassem ou se unissem a inimigos externos, o faraó decide subjugá-los à escravidão. Além da escravidão, o faraó decreta uma medida brutal: todos os meninos hebreus recém-nascidos devem ser afogados no rio Nilo. No entanto, uma mulher israelita da tribo de Levi dá à luz um menino e, em vez de entregá-lo à morte, o esconde por 3 meses. Quando não pode mais escondê-lo, ela coloca o bebê em um cesto de junco e o coloca nas águas do Nilo. A filha do faraó encontra o menino e decide adotá-lo, chamando-o de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresce como príncipe no palácio, mas sabe de sua origem hebraica. Ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés mata o agressor e, temendo ser descoberto, foge para o deserto de Midian. Lá, ele se casa com Zípora, filha de Jetro, e se torna pastor. 2. O chamado de Moisés, Êxodo 3-4. Enquanto pastoreia no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, Moisés vê uma sarça em chamas que não se consome. Ao se aproximar, Deus fala com ele pela primeira vez, revelando sua missão: libertar os israelitas da escravidão no Egito. Deus se apresenta a Moisés como Eu sou o que sou, Rei Yahvé, e o comissiona a ser o líder que trará a libertação. Moisés, no entanto, reluta. Ele sente-se inadequado para a tarefa e faz várias objeções, questiona se os israelitas o acreditarão, duvida de sua capacidade de falar bem e pede a Deus para escolher outra pessoa. Deus responde às suas dúvidas, dando-lhe sinais milagrosos: transformar seu cajado em uma serpente, sua mão leprosa sendo curada, e a água transformada em sangue, e permitindo que seu irmão Arão seja seu porta-voz. 3. As 10 pragas do Egito, Êxodo 5-12. Moisés e Arão se apresentam ao faraó com a ordem de Deus: deixe o meu povo ir. O faraó recusa, endurecendo seu coração repetidamente. Como consequência, Deus envia uma série de pragas devastadoras sobre o Egito. As pragas não são apenas castigos, mas também demonstrações do poder de Deus sobre os deuses egípcios, pois cada praga desafia uma divindade ou aspecto importante da vida egípcia. Cada vez que o faraó parece ceder, ele muda de ideia após a remoção da praga, até que chega a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Nesta noite, Deus instrui os israelitas a celebrarem a Páscoa. Eles sacrificam um cordeiro e marcam suas portas com o sangue do animal, para que o anjo da morte passe por cima de suas casas. Todos os primogênitos egípcios, incluindo o filho do faraó, morrem, e finalmente o faraó libera os israelitas. 4. O êxodo e a travessia do Mar Vermelho, Êxodo 13-15. Os israelitas deixam o Egito em massa, levando com eles grandes riquezas que os egípcios lhes deram, em parte para apressar sua partida. Deus os guia de forma visível, com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, sinalizando sua presença e liderança. Quando o faraó percebe que perdeu seus escravos e o poder sobre os israelitas, ele se arrepende de ter permitido sua saída e envia seu exército para recapturá-los. Ao chegar à beira do Mar Vermelho, o povo israelita sente-se encurralado entre o exército egípcio e o mar. Moisés, em resposta às instruções de Deus, levanta seu cajado e as águas do Mar Vermelho se dividem, permitindo que os israelitas passem a pé enxuto. Quando os egípcios tentam segui-los, as águas retornam e afogam todo o exército. Este evento simboliza não apenas a libertação física dos israelitas, mas também a vitória de Deus sobre o poder opressor do Egito. 5. A jornada no deserto, Êxodo 16-18. Logo após a libertação, os israelitas começam a enfrentar desafios no deserto, como a falta de comida e água. Eles reclamam a Moisés, e Deus responde com milagres. Ele envia maná, uma substância semelhante a pão que aparece no chão todas as manhãs, e também faz com que codornizes apareçam para alimentação. Quando falta água, Deus instrui Moisés a bater numa rocha, e dela jorra água suficiente para o povo. Além dos desafios físicos, Moisés enfrenta o peso de liderar uma grande multidão. Seu sogro, Jetro, visita-o e lhe dá um conselho valioso: dividir a liderança do povo em grupos menores e designar líderes para julgar as questões mais simples, deixando Moisés livre para tratar das questões mais complexas e buscar a orientação de Deus.
6. A aliança no Monte Sinai, Êxodo 19, 24. No Monte Sinai, Deus faz uma aliança formal com os israelitas. Ele dá a Moisés os 10 mandamentos, que são as diretrizes fundamentais para a vida moral e espiritual do povo de Israel. Além disso, Deus entrega uma série de leis civis, sociais e religiosas que devem guiar a vida do povo na nova terra para a qual eles estão sendo conduzidos. O povo aceita a aliança, comprometendo-se a obedecer aos mandamentos e leis de Deus. Moisés sobe ao monte para receber as tábuas de pedra onde os mandamentos estão escritos, e durante esse período de 40 dias, o povo aguarda ao pé da montanha. 7. A idolatria do bezerro de ouro, Êxodo 32. Enquanto Moisés está no topo do Monte Sinai, o povo começa a duvidar de seu retorno e, impacientemente, pede a Arão que faça um Deus para eles. Arão faz um bezerro de ouro a partir dos brincos e joias do povo, e os israelitas começam a adorá-lo, acreditando que esse ídolo os guiará. Quando Moisés desce da montanha e vê o que aconteceu, ele se enfurece e quebra as tábuas da lei. Moisés intercede junto a Deus, pedindo perdão pelo pecado do povo. Deus castiga os israelitas pela idolatria, mas mantém sua promessa de levá-los à terra prometida, embora com severas advertências sobre obediência futura. 8. A construção do tabernáculo, Êxodo 25, 31, 35, 40. Após a renovação da aliança, Deus dá instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, um santuário portátil que servirá como o centro do culto e a morada da presença divina entre os israelitas. O tabernáculo inclui a Arca da Aliança, que guarda as tábuas dos 10 mandamentos, e uma série de objetos sagrados, como o candelabro, o menorá, o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição. O povo, motivado por sua devoção renovada, contribui generosamente com materiais e trabalho para a construção do tabernáculo. Quando o tabernáculo é finalizado, a presença de Deus, simbolizada por uma nuvem, desce sobre ele, mostrando que Deus está habitando no meio de seu povo. Esses eventos fundamentais moldam o relacionamento entre Deus e Israel, destacando a fidelidade divina e a necessidade de obediência do povo para alcançar as bênçãos prometidas. O livro do Êxodo estabelece os princípios básicos de fé, culto e conduta para o povo de Deus, servindo como um marco espiritual e histórico para as futuras gerações de israelitas.